Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. Queridos irmãos, eu vou rodar um áudio aqui de uma irmã que era da obra da piedade da Congregação Cristã no Brasil. Uma pessoa de uma família, ela e esposo, muito dedicado, muito correto e muito justo em tudo o que faziam. Eles presenciaram coisas simplesmente horrendas dentro do ministério na Congregação Cristã no Brasil. Tanto dentro da obra da piedade como perseguições e inveja por conta do comportamento deles. Você vai ver relatos aqui como se ajudar um mês não pode ajudar o outro. Ou às vezes até dizendo, se vocês ajudar aqui não precisa, a prova dessa pessoa vai vir sobre vocês. Sempre um rogo de praga para pressionar as pessoas. Ela vai mencionar casos de pessoas perturbadas que eles encontraram e como que eles agiram nesse caso. Ela também vai falar sobre o tal dom da visão que eles devem ter na obra da piedade, tanto as irmãs como os diáconos. Ela vai relatar como que as pessoas que não tinham mesmo o pique que eles de querer ajudar de verdade as pessoas, fazer a obra da piedade de verdade, a perseguição e a inveja que se manifesta ali dentro deles. E aí ela vai relatar que depois de tanta coisa horrível que ela viu, tanta perseguição, ela começa a adoecer. Menciona também que viu muitas almas morrendo ali dentro da Congregação Cristã no Brasil. 17 anos trabalhando de graça ali na Congregação Cristã no Brasil. E no final de tudo, ela sai dali parecendo um Zé Ninguém. Vamos ouvir o áudio, gente. E eu vou fazer as pausas para fazer o comentário. No final, eu vou deixar o áudio rodar completo, sem interrupção alguma. Porque às vezes alguém não gosta que eu faça as pausas para fazer um comentário, mas eu estou aqui para comentar. Depois, no final do vídeo, eu vou soltar o áudio completo para que você ouça sem nenhuma interrupção. Dito isso, vamos ouvir o áudio da nossa irmã. A paz do Senhor Jesus esteja com você, irmão Josafá. A paz do Senhor Jesus esteja com você, irmão Josafá. Eu quero te contar um pouco da minha trajetória na Congregação Cristã do Brasil. Moro no Mato Grosso, mas sou de Belo Horizonte. Meu esposo e eu nos batizamos no Mato Grosso, mas tivemos nosso ministério em Belo Horizonte. Me batizei crendo em Cristo para a salvação da minha alma. Já saí de casa com esse fim. Estava muito feliz. Eu tinha algumas crenças ensinadas pela congregação, mas Vou fazer essa pausa só para comentar que ela fala que ela saiu de casa para se batizar crendo em Jesus Cristo. E existe sim alguns ali dentro que crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Salvador. Existe. A nossa crítica é que a congregação ela não produz essa crença nas pessoas, ou seja, as pregações lá não vai fazer você crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas sim, de alguma forma, alguns ali dentro têm eles creem nisso, que é o caso dessa nossa irmã, ok? Por isso ela diz, eu fui para me batizar crendo em Jesus como meu Salvador. Vamos ouvir. Desde que batizei, comecei a criar muitas dúvidas, porque também comecei a ler a Bíblia para entender melhor o que eu estava seguindo. Eu não entendia tudo, mas muita coisa que eu entendia não batia com o que eles explicavam, e com isso eu era uma irmã cheia de dúvidas. Quando eles tentavam explicar, não saía nada com nada. Tinha um cooperador na minha comum em Belo Horizonte que, para fugir das minhas perguntas, dizia que eu tinha que orar e o Espírito Santo tiraria todas as minhas dúvidas.
Então aqui ela relata que ela começou a ler a Bíblia e ter dúvidas. E as explicações deles não dizia nada com nada. E quando ela procurou o cooperador, que esse é o trabalho dele, é ele quem deve tirar essa dúvida, eles escapam por um subterfúgio que eles criaram, que você tem que orar e o Espírito Santo vai tirar suas dúvidas. Como assim? Como que o Espírito Santo vai aparecer para ela e vai tirar as dúvidas? Porque o Espírito Santo, quando está em nós, ele vai usar o recurso que tem na sua mente. Se você não estudou, você não vai saber. Por isso precisa uma outra pessoa te orientar. É por isso que na CCB eles não querem que você estude a Bíblia. Sabe por quê? Porque senão eles não vão conseguir mais te orientar. Ou seja, você vai exigir mais deles. Eles não estudam a Bíblia e não tem como falar com você. Vamos ouvir. Mas eu pensava, na congregação tem o véu, tem o ósculo, tem a Santa Ceia, num cálice único, e eu não vejo em nenhum outro lugar isso. Então, essa é a graça, porque em Apocalipse fala que se eu tirar ou colocar alguma palavra da Bíblia, eu não vou ter parte com Deus. Então, isto me consolava, e eu continuava. Com isso, os tempos perdidos foram passando ali dentro. Meu esposo é do Mato Grosso e eu de Minas Gerais. Depois que batizamos, passados 2, 3 anos, fomos para Belo Horizonte. E quando eu pego uma coisa para fazer, eu procuro fazer bem e com muita garra. E assim eu fiz na congregação. Eu estava com 30 anos, com muita força e vontade de trabalhar, muito feliz, crendo em uma doutrina que ninguém da congregação conseguia me explicar de verdade. Eles não sabiam explicar nem o que era a doutrina. Cada um dizia uma... Olha aí que interessante. Ela fala que cria uma doutrina que, na verdade, ninguém conseguia explicar as doutrinas da igreja. Aliás, eles não sabiam explicar nem o significado da palavra doutrina. Isso é uma igreja que não tem a mínima compreensão da palavra. Segue aí. Agora ela está relatando que é quando ela foi para a obra da piedade. Coisa. Mas tinha a Santa Ceia, o véu, o ósculo. E isso me ajudava a continuar. Os irmãos, vendo toda a minha vontade de trabalhar, me colocaram para a obra da piedade. Pouco tempo depois, colocaram meu esposo para cooperador de jovens. E minhas 2 filhas eram organistas. Com isso, ficamos presos ali. Porque eu, na medida do possível, procurava cumprir os ensinamentos deles. E com isso, não poderíamos renunciar. Eu confesso uma coisa a você. Eles sempre me trataram super bem, me respeitavam. Da mesma forma, a Irmandade. Eu comecei a tomar frente de 3 igrejas, sendo 2 salões e uma igreja grande, onde até o Luiz Carlos Ancião fazia reuniões todo mês. Na minha casa se fazia o pão da Santa Ceia, e 2 dessas 3 igrejas, eu e meu esposo, é que arrumávamos com todo carinho para os irmãos tomarem a Santa Ceia. Nas nossas reuniões, que era todo um mês no Prédio da Piedade, encostado na Central de Belo Horizonte, apesar de ouvir muitas irmãs idosas dizerem que há um tempo atrás alguns diáconos eram muito severos com elas e algumas tinham muito medo deles. Eu não cheguei a presenciar isso, mas sim, grande parte dos mais velhos tinha um jeito mais seco. Os que eram mais novos sentavam atrás dos mais velhos na mesa de reunião e não podiam falar nada, a não ser quando os mais velhos iam aprovar uma família. Eles dizerem, quando eles perguntavam, eles falavam assim, quem sente? Aí, se eles sentissem, poderiam dizer, eu sinto. Ou às vezes, eu sinto da parte de Deus. E pronto, não podiam dizer mais nada, e a reunião seguia. E aqui ela está relatando uma observação que ela faz entre os diáconos, para você ver como lá essas pessoas não têm voz, não podem falar nada. Na reunião, os diáconos mais velhos sentam na frente, os mais novos sentam no fundo. Atrás, aliás, dos mais velhos. Não podem falar nada, apenas responder com o positivo, ou seja, eu sinto, quando eles apresentam alguma coisa
para ser atendido. Que isso aí também é uma fábula, esse negócio de eu sinto de atender, né? Que eu já falei aqui que é um absurdo. Como assim? Atender necessidade pobre é mandamento. Você não precisa buscar se Deus faz sentir. Isso, gente, é um subterfúgio que a CCB cria justamente para não atender algumas famílias. Porque quando for questionado, eles vão falar: Deus não fez sentir, irmão. Deus não fez sentir. Eu acho que a única igreja, rapaz, no mundo que tem esse tipo de método, porque esse método foi inventado pela CCB. Eles inventaram isso aí. A única explicação para isso é: eles não querem atender todo mundo. Por isso, há algum tempo atrás, o ancião presidente da CCB disse que a obra da piedade, o caixa da obra da piedade estava gordo. Como assim gordo? Não pode ficar gordo. Mas eles mantinham gordo porque eles pegavam depois da obra da piedade e transferiam para a construção, que é simplesmente um absurdo. E para deixar o caixa gordo tem que fazer isso aí, ó. Algumas famílias eles não atendem. Vamos ouvir, presta atenção. Só que no meio das dúvidas que conviviam comigo, isso não estava correto. Eu queria que todos fossem ajudados, e então, quando uma família que eu levava a ficha não era ajudada, aquilo me entristecia muito, porque tinha necessidade. Um dos diáconos da minha comum dizia: é para trazer ficha, um mês sim, um mês não. Isso ele falava de uma família que já havia sido ajudada no mês anterior. No outro mês, se a necessidade continuasse e eu levasse a ficha de novo, ele não gostava. Mas como deixar a família sem nada no outro mês? Em uma reunião, o diácono disse: se não for confirmado para ajudar tal família aqui e vocês ajudarem, a prova é que essa família está passando vai cair em vocês. Vamos comentar aqui, gente. Ela está relatando que esse diácono disse, né, que ele não gostava que trouxesse a ficha um mês e trouxesse outro mês de novo da mesma família. Que era para trazer um mês sim e um mês não. Não era para trazer sempre. Fica nítido aí. Eles não querem ajudar. Você vê pela posição desse diácono a insatisfação que tem, a tristeza que ele fica quando alguém traz uma ficha para a pessoa ser ajudada. E o pior, ele diz ali, ó: se aqui for rejeitado a ajuda e vocês ajudarem, a prova que essa pessoa está passando vai cair sobre você. Agora a pergunta que não quer calar, que é sempre essa: em que lugar da Bíblia ele leu isso? Aonde que ele está aprendendo a jogar praga? Isso é uma praga que ele está rogando. Sendo que na Bíblia Jesus está mandando você abençoar, não amaldiçoar. O apóstolo Paulo e Jesus Cristo falam sobre isso. Como fica? Como é que eu vou acreditar nesses homens se ele está falando uma coisa que é contrário ao que a Escritura ensina? E essa irmã disse que ficava abatida, e é de se entender, de ficar abatida mesmo. Já pensou, você leva a ficha, você sabe que tem necessidade, você sabe que aquela família está passando por necessidade, e eles falam: não sinto, irmão, essa ficha não tira. É um absurdo, né? Olha aí, vamos ver. E isso me entristecia. Dentro da minha cabeça era uma guerra. Eu queria sim ajudar a todos os necessitados. Eram muitos casais se desentendendo, muitas mulheres sofrendo, jovens, idosos, pessoas com espíritos contrários. Eu levava em clínicas, hospitais, eu procurava ajudar na medida do possível que eu conseguia, eu procurava ajudar essas pessoas, eu queria estar no meio delas. Esse trabalho dessa irmã de ajudar essas pessoas perturbadas dentro da CCB, casais em conflito, é enxugar gelo. É óbvio que a gente tem que ajudar. Mas por que é enxugar gelo? Porque enquanto elas estão correndo atrás para ajudar, o ministério está rogando praga, está dando falsos ensinamentos, está ensinando absurdo, está ensinando buscar a palavra, né, para casamento, até para casamento, como a gente ouviu ontem,
Salvador Bueno lendo um documento, ensinando as pessoas que tudo que você for fazer na sua vida, você tem que buscar a tal da palavra na CCB. É enxugar gelo. Enquanto o ancião ensina esses absurdos e essas heresias que vai gerar esse tipo de dificuldade e de conflito e de problema espiritual e esse monte de coisa, é todos esses ensinamentos contrários à Bíblia que vai gerar esses problemas todos. E essas irmãs, tadinha, correndo atrás para tentar reparar o dano que a doutrina causa nessas pessoas. Ela mesma está relatando muita gente com problema e com conflitos e problema no casamento. Ela era da obra da piedade. Ela ia na casa dessas pessoas com esse tipo de problemas. Olha aí, já pensou? Você acha que isso é uma igreja saudável para você frequentar? Vamos ver. E a maioria das enfermidades eram adquiridas dentro da congregação. Era o que me entristecia. Ela viu isso, que a maioria dessas enfermidades, que são problemas psicológicos, como ela acabou de citar, eram adquiridos dentro da congregação. Ou seja, ela percebeu que pelo que as pessoas comentavam com ela, foi coisas dali de dentro, julgamento, arrancando liberdade, rogação de praga. Tudo isso, gente, as pessoas têm sentimentos, tá? Elas têm dores, né? E acabam se adoecendo. Vamos ouvir. Às vezes eu saía de casa, ajudava a família na necessidade dela, e quando eles tomavam mais força e iam congregar, a pregação do cooperador derrubava a família de novo. Pregação sobre a... Eu cheguei a comentar isso aqui, tá? Quando eu tava lá, minha esposa, a gente ia visitar as pessoas que estavam paradas na graça, né? Pessoas que por algum motivo pecaram, alguma coisa, e acabaram não congregando mais de tanto sofrimento. E eu percebi, um determinado dia, que nós estamos ajudando essas pessoas a voltar para a congregação, dando ânimo para ela, dizendo, não, isso não é pecado de morte, o pecado de morte é blasfêmia, ensinando. Aí a gente conseguia levar essa pessoa de volta. Foi quando eu percebi que quando eu levava de volta, eu estava levando de novo a pessoa para se ferir novamente, porque os camaradas que estão lá na igreja não estão um pingo preparado para receber essas pessoas. Vão machucá-las, vão falar essas tolices que eles inventam e que eles falam, né? E acaba machucando. Ou seja, eu percebi que eu estava fazendo mais mal do que bem, porque a pessoa estava com a sua ferida curada e eu levava ela de volta para a CCB e ela voltava a se machucar de novo. Até que eu falei, parei, não dá mais para levar ninguém de volta para a CCB. Vamos ouvir. A vida de pessoas, cheguei a reclamar isso com eles, mas eles diziam que o que tinha que ser falado tinha que ser na tribuna, no púlpito, não adiantava falar. Era como enxugar gelo. Uma irmã porteira começou a reclamar que via espíritos contrários do lado de fora da congregação e foi ficando com a cabeça ruim, a ponto de não congregar mais. Ficava no portão da casa dela o dia inteiro, como se fosse porteira, sem tomar banho, descalça no sol, roupas velhas, porque ela queimou as roupas melhores. Olha aí, o relato. A pessoa ficou com problemas, sequelas psicológicas. Ela percebeu isso, essa pessoa, por algum motivo ali dentro, estava completamente perturbada. Descalça no templo, o dia inteiro no portão da casa dela, como se ela estivesse na porta da igreja. Irmão, responda, você acha que isso é normal em uma igreja? A igreja que deveria ser o local de receber os perturbados e ajudá-los a se consertar, libertando elas do fardo pesado que o diabo coloca nas costas dela no mundo. Mas não, a congregação consegue pegar as pessoas que estão até bem e ela, através desses ensinamentos malignos, deixar essas pessoas com problemas e com sequela. Olha aí. Que absurdo, gente. Olha a dó, olha esse relato que essa irmã está fazendo. Tribuna, no púlpito, não adiantava falar. Era como enxugar gelo. Uma irmã porteira começou a reclamar que via espíritos contrários do lado de fora
da congregação e foi ficando com a cabeça ruim, a ponto de não congregar mais. Ficava no portão da casa dela o dia inteiro, como se fosse porteira, sem tomar banho, descalça no sol, roupas velhas porque ela queimou as roupas melhores. O esposo idoso, porteiro, fiel à congregação, ia congregar sozinho, triste com a situação, que já tinha 6 anos. 6 anos e ela estava assim. Eu não sabia da situação. A sobrinha dela me pediu ajuda, porque não tinha um irmão para encarar esse problema na comum dela. Ela ficava jogada. Olha aí, ela disse que foi procurada parece que a irmã, parente dessa irmã, que foi chamar ela, porque lá na comum dela, ninguém foi na casa dela. Jogada, esquecida. A irmã que é da porta, que trabalhava lá de graça. Vale destacar que na fala dela aí, essa irmã ficou perturbada na própria igreja. Ela começou a ver espíritos contrários, espíritos ali rodeando a igreja. Quando eu falo que ali existe uma legião de demônio, as pessoas, vocês, muitos aqui, não gostam, acham ruim, mas é verdade, você está vendo um testemunho contar isso agora. Isso aqui é um testemunho, gente. E outra, ninguém foi lá, porque lá tem essa crença, que se você souber de alguém perturbado ou que está com espírito, não, você tem que ir na guia de Deus, irmão, tem que buscar a palavra para poder ir lá falar. Aí ninguém vai. Ninguém vai, porque são tudo medrosos, não sabem lidar com isso. Olha aí, gente, meu pai do céu. Vamos terminar de ouvir aqui. Já está no meio, tá? Quer dizer, já está um pouquinho mais da frente do meio. Quando eu vi a situação, meu coração se entristeceu. E lá dentro, para você conseguir alguém para caminhar com você no sol quente todos os dias, você não consegue fácil. A não ser no dia marcado para fazer visitas. E para mim isso não resolvia. As necessidades eram todos os dias. E essa irmã não era da minha comum. Tinha vezes que ela se enfurecia e parecia que ia me pegar. Mas eu sempre criei que Deus estava comigo. Sempre estava na casa dela, com ela e correndo atrás de ajuda. Não tem como contar tudo. Mas resumindo, o descaso foi feito pela congregação e uma clínica criada por pessoas que ela condena restaurou essa irmã. Presta atenção nessa fala. Uma clínica que foi criada por pessoas que a congregação condena foi quem restaurou essa irmã. Não sei se são espíritas, não sei se são católicos, porque são esses os que mais têm esse tipo de coisa, que faz esse trabalho social. Restaurou a irmã. A igreja santinha, que é tudo revelado por Deus, que diz que socorre as pessoas, os pobres, essa abandonou a irmã. Essa não ajudou. Largou a coitada lá. Ninguém foi lá visitar. Mas a clínica, que inclusive o ancião da CCB, o mais velho, o coronel ali de Campinas, falou que a igreja católica não ajuda ninguém. Ninguém. Sendo que tem milhares de instituições aí que são bancadas pela igreja católica. E aqui, essa irmã está relatando que foi numa clínica que a CCB fala mal, que a CCB não gosta, que foi aonde essa coitada dessa irmã foi restaurada a sua saúde mental. Vamos ouvir. Graças a Deus ela está bem. Foi lá que ela voltou a ter consciência e voltou à vida. Eu tinha minha carteirinha, um cartão de banco no meu nome, onde era depositado o dinheiro liberado na reunião para as fichas das famílias que seriam atendidas. Eu levava a ficha e apresentava em reunião. E se fosse aprovada, aí seria liberado. Eu nunca tive visão, como eles falam que a gente tem. E nunca vi ninguém ao meu redor ter visão. Esse aqui é um ponto importante, né, gente? Porque lá eles falam que para atender, você tem que esperar a tal da revelação para atender o pobre. Não, tem que esperar. E ela diz aqui, eu nunca tive essa visão e nunca vi ninguém falar lá que teve essa visão. Ninguém tem essa visão. Irmão, será que Deus vai dar visão? Para que Deus vai te dar visão? Por uma coisa que você está vendo.
É só olhar o pobre. Às vezes, se você não tiver preguiça de ir na casa das pessoas, fica na porta da congregação que você vai ver o pobre passando ali. Pela roupa você vai identificar. Você vai saber da pessoa necessitada. Esse negócio de visão, eu já falei, é conversa furada. Isso aí é um subterfúgio, ou seja, é um modo para escapar, para não ajudar a pessoa. Para dizer, Deus não revelou, Deus não deu visão, Deus não deu nada. É ótimo ver esse testemunho aqui. Vamos ouvir, presta atenção. Era tudo entrando no meio da Irmandade mesmo, vendo a situação de cada um e às vezes um passava a conversa para o outro. Dentro do ministério tem muito isso. Muita conversa sobre a vida do outro. Infelizmente, a visão que eles falam, eu acabei não vendo. Quando o Luiz Carlos foi para ser ancião da Central de Belo Horizonte, ainda estávamos lá. Eram dois anciãos. E ele e mais um que faleceu. Me lembro que a Irmandade saía de lugares distantes para ir ver a pregação dele. Era muito comentário. E aquilo também não me entrava na minha cabeça. O Luiz Carlos, esse que atende os cultos online da CCB, que já pregou um monte de absurdo. Já falou um monte de absurdo. É o ancião que o povo ia de todas as regiões para ir lá a ouvir ele pregar. Né? Vamos ouvir, presta atenção. Trabalhei demais, muito mesmo. Então eu e meu esposo fomos alvos de inveja e ciúmes lá dentro, porque a Irmandade e muitos irmãos de ministério diziam gostar de nós. E também existiam os que já não gostavam de ver a gente trabalhar. Chegaram a dizer que tínhamos discípulos lá dentro. Muitas vezes ali é um querendo comer o outro. É horrível. Mas eu presenciei tanta coisa ruim ali que comecei a adoecer. Um querendo comer o outro. E ela presenciou tanta coisa ruim, ela está falando dentro do ministério, principalmente na área da obra da piedade, que ela falou que tudo isso começou a deixá-la doente. Por que doente, irmão? Porque quando você está ali dentro da igreja, você pensa o quê? Aqui é um lugar onde as pessoas são tementes a Deus. Aqui não vai ter mentira, não vai ter inveja, não vai ter perseguição, aqui não vai ter ninguém traindo ninguém, aqui não vai ter gente fechando o olho para não querer ajudar o pobre, não. E é tudo o contrário. Guerra, perseguição, inveja, descaso com o pobre, pessoas perturbadas de mente, tudo, gente. Como é que você vendo essas coisas todas, é óbvio que você vai ficar doente, sim. E graças a Deus que essa irmã saiu de lá. Graças a Deus, porque a gente não sabe nem o que seria dessa irmã hoje. Vamos ouvir. Adoecendo de Cinderela, eu virei a gata borralheira. E eu agradeço a Deus por isso, porque apesar de gostar de sempre ajudar, querendo ou não, eu me sentia grande. A congregação trabalha isso no ministério. Eu olhava para um lado e para o outro e aquela glória estava se acabando. A glória que eu pensava que eu tinha, aquela coisa que, né, de ser grande, aquilo ali estava acabando. E eles ensinam isso mesmo. Você pode ver os discursos dos CCBanos aqui, que a gloriosa CCB, ela é grande e sempre apontando para grandeza, tá crescendo, tá indo não sei o que lá mais. O discurso deles é esse, é o orgulho, grandeza. Tudo isso é reprovado pela Escritura. Vamos ouvir. Aquela irmã que os irmãos gritavam pelo nome já não existia mais. Os irmãos pediam aquela irmã de volta, mas ela estava morrendo. Deus estava começando a traçar outros caminhos na vida dela. Eu chorava muito, não queria ver mais ninguém. Parecia que todo mundo ia me fazer mal. Muita dor de cabeça, a minha memória ficou ruim. Essa irmã que ajudou outras pessoas, até com perturbação, ela estava começando a ficar doente. Chega uma hora que não aguenta. Mas isso tudo foi caminho de Deus para tirar essa família dali. Se não tivesse entrado no ministério e visto todas essas coisas, talvez estaria até hoje lá. Tudo isso é caminho de Deus e tem que dar graças por isso. Vamos ouvir.
estava queria morrer. E alguns vendo que meu esposo teria que sair comigo para outro lugar, ao invés de ajudar a gente, começaram a brigar pelo cargo do meu esposo, porque eles são assim. Gente, igual hiena ou urubu. O irmão nem saiu, mas só de cogitar que ele iria sair, ia largar o cargo, ele e a esposa, porque eles queriam ir embora de BH, de Belo Horizonte, eles queriam ir embora, né? Para o Mato Grosso. Ele nem largou o cargo ainda. E as hienas da CCB já estavam brigando pelo cargo do irmão. Porque lá para eles, irmão, o ministério é status, é poder, é fazer parte da cúpula, é chegar na igreja e ser visto e sentar lá na frente. É isso. Para você ver que não tem amor, coisa nenhuma nesse lugar. Presta atenção. Eu não queria ficar mais ali. Fomos para o interior de Minas. Nesse interior, os irmãos dali não trataram a gente bem, mesmo com carta. Havia muito fingimento. Acho que por a gente ter renunciado ao ministério, estávamos como se fôssemos pecadores no palavreado deles. Nisso, minha filha, que estava comigo, porque a outra tinha casado, também não estava bem. De lá viemos para o Mato Grosso, onde tivemos mais sofrimento. Pedimos a carta para os irmãos do interior, onde estávamos. Disseram que iriam mandar e não mandaram. Eu liguei para BH e falei com o diácono: irmão, manda uma carta para mim. E ele mandou pelo correio uma carta que demorou uns 4 meses para chegar. Demorou muito. Eu não sei o que eles arrumaram e a carta estava sem data. Não sei quando ela foi mandada. Já estávamos muito cansados e eu continuava. Carta sem data, irmão. É um problema isso daí. Né? Pode alegar que a carta é velha, que a carta é antiga. Eu não sei se isso é uma espécie de código que eles mandam para outras pessoas de outras localidades. Não, se não chegar com data, fica ligeiro, fique esperto. Eu não sei, tá? É uma conjectura minha, ok? Mas o negócio é o seguinte: se eles perceberem que você já não está mais sob o enfeitiçamento da cobra na CCB, da santa da CCB, eles já começam a ficar com o pé atrás com você e você já se torna uma espécie de leproso ali dentro. Já não tem mais aquela alegria toda, eles já não te saudam com alegria, já não vão mais na sua casa. É desse jeito que acontece. Vamos, que já está acabando o áudio. Enferma. E um dia, o encarregado de música me falou coisas absurdas. E uma hora ele disse: nem carta vocês têm? Eu perdi minhas forças, estava no telefone, passei o telefone para o meu genro e disse: eu não quero mais ir nesse lugar. E acabou. Fora que na pandemia, muita coisa que eles falavam caíram por terra. Mentiram e continuam mentindo. Teve reunião para a gente ir, né? Depois que eu parei de congregar, meu esposo foi com meu genro, eu não fui mais. Meu esposo ainda congregou alguns dias, mas quando ele viu o cooperador humilhando as pessoas que diziam eles pecadores de morte, ele também saiu. Graças a Deus. Eu não considero um lugar que mata tanta alma ser chamada de igreja. Eu vi muitas almas morrendo ali e eles passando por cima. Não sinto falta nenhuma. Eu nunca concordei com tanta matança. Eu, sendo do ministério, era como se concordasse com tudo aquilo. Hoje estou com 49 anos, me encontro cuidando da minha saúde e agora eu vou ter que passar por uma cirurgia. Estou com a mente cansada. Fiquei sem uma profissão e a ajuda desse lugar aí, eu não tive mesmo. Olha aí, tanto tempo trabalhando ali dentro e saiu de lá com a mão na frente e outra atrás. Perdeu o seu tempo, ou seja, não conseguiu estudar por conta de tanto trabalhar ali dentro. Para no final as pessoas desprezarem, zombarem, mas você nem tem carta, como se fosse um problema isso, né? Por conta da omissão de outros lugares, para não ter mandado carta, eles têm que ouvir isso, mas graças a Deus, que agora sim, irmã,
sabe? Porque toda seita, gente, ela vai trazer prejuízos psicológicos, tá? Porque as seitas trabalham com pressão e opressão. Depois que você sai, gente, é uma bênção que não tem como descrever. Vamos terminar de ouvir. 17 anos ali dentro, trabalhando para eles, e eu saí assim, igual um Zé Ninguém, mas crendo em Cristo como meu Salvador. Há quase 3 anos que saí, graças a Deus. Saio eu, meu esposo, minhas 2 filhas e meu genro. Olha que benção, gente. Saiu a família inteira. Eu, meu esposo, minhas 2 filhas e meu genro. Uma bênção isso. Dá graças a Deus, irmã. Problema, sabe, irmã? Quando você sai, o esposo fica, os filhos, e eles são fanáticos e ficam te combatendo. Ou seja, gente, quando você saiu e a família tá agarrado lá dentro, olha, é só Deus para dar força, viu, gente? Não é fácil, porque eu conheço muito caso assim. Vamos ouvir, já tá acabando, falta alguns segundos. Aí que fui para a internet aprender porque a minha obediência a eles era tanta que eu não tinha televisão e ouvir críticas, então, jamais. Ouvi de início Hernandes Dias Lopes, descobri o quão pecadora eu era. Chorei nessa hora em que eu descobri a podridão que está em mim. Tentei ouvir outros que saíram da congregação, mas um deles disse que a conversa dele não era com desigrejado. E eu estava tentando levantar ainda, entristeci e parei de ouvir o canal dele. Mas no seu canal foi onde me encontrei, aprendi muito, e você tem um respeito grande pelo seu público. É o que está terminando de me libertar. Minha cabeça ainda é bem ruim, mas estou lutando para melhorar. Creio que vou ficar bem. Deus abençoe você e seu canal. Eu dou graças a Deus por isso, que o meu canal está sendo usado aí como uma ferramenta por Deus para ajudar a socorrer essas pessoas, né? Tenho sim, irmã, com total e pleno respeito por cada um que está aqui. Eu tento usar apenas a Escritura para poder orientar, falar e combater os falsos ensinos da CCB. Não uso crenças extra-bíblicas, né, outras coisas, porque isso pode não ser verdadeiro e pode estar machucando as pessoas que Cristo morreu para salvá-la. Isso é orientação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo pede para tomar cuidado, porque você pode estar ferindo a fraca consciência de um irmão por quem Cristo morreu. Isso é bíblico, e se você fizer isso, você está pecando contra Cristo. Se não me falha a memória, é Romanos capítulo 14, que está explicando e ensinando isso. Fico feliz que essa família tenha se libertado. Eu espero que a irmã esteja bem e pode contar comigo sempre que precisar, minha irmã. Ok? Pode contar comigo. Agora, meu irmão, fica aí, ouça o áudio completo, sem interrupção alguma. Deus abençoe a todos vocês e que o testemunho dessa irmã sirva de alerta para você. Você que ainda está aí dentro, minha irmã. Você que está na dúvida, você que está aí sofrendo. Você que está com graves problemas psicológicos. Você que está apavorado, ou o seu parente ou o seu amigo. Entenda, ouça esse testemunho e aprenda. E saia do sofrimento enquanto ainda há tempo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com você, irmão Josafá. Eu quero te contar um pouco da minha trajetória na Congregação Cristã do Brasil. Moro no Mato Grosso, mas sou de Belo Horizonte. Meu esposo e eu nos batizamos no Mato Grosso, mas tivemos nosso ministério em Belo Horizonte. Me batizei crendo em Cristo para a salvação da minha alma. Já saí de casa com esse fim. Estava muito feliz. Eu tinha algumas crenças ensinadas pela congregação, mas desde que batizei comecei a criar muitas dúvidas, porque também comecei a ler a Bíblia para entender melhor o que eu estava seguindo. Eu não entendia tudo, mas muita coisa que eu entendia não batia com o que eles explicavam, e com isso eu era uma irmã cheia de dúvidas. Quando eles tentavam explicar,
Não saía nada com nada. Tinha um cooperador na minha comum em Belo Horizonte que, para fugir das minhas perguntas, dizia que eu tinha que orar e o Espírito Santo tiraria todas as minhas dúvidas. Mas eu pensava, na congregação tem o véu, tem o ósculo, tem a Santa Ceia num cálice único, e eu não vejo em nenhum outro lugar isso. Então, essa é a graça, porque em Apocalipse fala que se eu tirar ou colocar alguma palavra da Bíblia, eu não vou ter parte com Deus. Então, isto me consolava. E eu continuava. Com isso, os tempos perdidos foram passando ali dentro. Meu esposo é do Mato Grosso e eu de Minas Gerais. Depois que batizamos, passados 2, 3 anos, fomos para Belo Horizonte. E quando eu pego uma coisa para fazer, eu procuro fazer bem e com muita garra. E assim eu fiz na congregação. Eu estava com 30 anos, com muita força e vontade de trabalhar, muito feliz, crendo em uma doutrina que ninguém da congregação conseguia me explicar de verdade. Eles não sabiam explicar nem o que era a doutrina. Cada um dizia uma coisa, mas tinha a Santa Ceia, o véu, o ósculo, e isso me ajudava a continuar. Os irmãos, vendo toda a minha vontade de trabalhar, me colocaram para a obra da piedade. Pouco tempo depois, colocaram meu esposo para cooperador de jovens, e minhas 2 filhas eram organistas. Com isso, ficamos presos ali, porque eu, na medida do possível, procurava cumprir os ensinamentos deles, e com isso, não poderíamos renunciar. Eu confesso uma coisa a você, eles sempre me trataram super bem, me respeitavam. Da mesma forma, a Irmandade. Eu comecei a tomar frente de 3 igrejas, sendo 2 salões e uma igreja grande, onde até o Luiz Carlos Ancião fazia reuniões todo mês. Na minha casa se fazia o pão da Santa Ceia, e 2 dessas 3 igrejas, eu e meu esposo, é que arrumávamos com todo carinho para os irmãos tomarem a Santa Ceia. Nas nossas reuniões, que era todo mês no Prédio da Piedade, encostado na Central de Belo Horizonte, apesar de ouvir muitas irmãs idosas dizerem que há um tempo atrás alguns diáconos eram muito severos com elas e algumas tinham muito medo deles, eu não cheguei a presenciar isso, mas sim, grande parte dos mais velhos tinha um jeito mais seco. Os que eram mais novos sentavam atrás dos mais velhos na mesa de reunião e não podiam falar nada, a não ser quando os mais velhos iam aprovar uma família. Eles dizerem, quando eles perguntavam, eles falavam assim, quem sente? Aí, se eles sentissem, poderiam dizer, eu sinto. Ou às vezes, eu sinto da parte de Deus. E pronto, não podiam dizer mais nada e a reunião seguia. Só que no meio das dúvidas que conviviam comigo, isso não estava correto. Eu queria que todos fossem ajudados, e então, quando uma família que eu levava a ficha não era ajudada, aquilo me entristecia muito, porque tinha necessidade. Um dos diáconos da minha comum dizia, é para trazer ficha, um mês sim, um mês não. Isso ele falava de uma família que já havia sido ajudada no mês anterior. No outro mês, se a necessidade continuasse e eu levasse a ficha, de novo, ele não gostava. Mas como deixar a família sem nada no outro mês? Em uma reunião, o diácono disse, se não for confirmado para ajudar tal família aqui e vocês ajudarem, a prova é que essa família está passando vai cair em vocês. E isso me entristecia. Dentro da minha cabeça era uma guerra. Eu queria sim ajudar a todos, todos os necessitados. Eram muitos casais se desentendendo, muitas mulheres sofrendo, jovens, idosos, pessoas com espíritos contrários. Eu levava em clínicas, hospitais, eu procurava ajudar na medida do possível que eu conseguia, eu procurava ajudar essas pessoas, eu queria estar no meio delas. E a maioria das enfermidades eram adquiridas dentro da congregação, era o que me entristecia.
Às vezes eu saía de casa, ajudava a família na necessidade dela, e quando eles tomavam mais força e iam congregar, a pregação do cooperador derrubava a família de novo. Pregação sobre a vida de pessoas, cheguei a reclamar isso com eles, mas eles diziam que o que tinha que ser falado tinha que ser na tribuna, no púlpito, não adiantava falar, era como enxugar gelo. Uma irmã porteira começou a reclamar que via espíritos contrários do lado de fora da congregação e foi ficando com a cabeça ruim, a ponto de não congregar mais. Ficava no portão da casa dela o dia inteiro, como se fosse porteira, sem tomar banho, descalça no sol, roupas velhas porque ela queimou as roupas melhores. O esposo idoso, porteiro, fiel à congregação, ia congregar sozinho, triste com a situação, que já tinha 6 anos. 6 anos e ela estava assim. Eu não sabia da situação. A sobrinha dela me pediu ajuda, porque não tinha um irmão para encarar esse problema na comum dela. Ela ficava jogada. Quando eu vi a situação, meu coração se entristeceu. E lá dentro, para você conseguir alguém para caminhar com você no sol quente todos os dias, você não consegue fácil. A não ser no dia marcado para fazer visitas. E para mim isso não resolvia. As necessidades eram todos os dias. E essa irmã não era da minha comum. Tinha vezes que ela se enfurecia e parecia que ia me pegar. Mas eu sempre criei que Deus estava comigo. Sempre estava na casa dela, com ela e correndo atrás de ajuda. Não tem como contar tudo. Mas resumindo, o descaso foi feito pela congregação e uma clínica criada por pessoas que ela condena restaurou essa irmã. Graças a Deus ela está bem. Foi lá que ela voltou a ter consciência e voltou à vida. Eu tinha minha carteirinha, um cartão de banco no meu nome, onde era depositado o dinheiro liberado na reunião para as fichas das famílias que seriam atendidas. Eu levava a ficha e apresentava em reunião, e se fosse aprovada, aí seria liberado. Eu nunca tive visão, como eles falam que a gente tem, e nunca vi ninguém ao meu redor ter visão. Era tudo entrando no meio da irmandade mesmo, vendo a situação de cada um, e às vezes um passava a conversa para o outro. Dentro do ministério tem muito isso. Muita conversa sobre a vida do outro. Infelizmente, a visão que eles falam, eu acabei não vendo. Quando o Luiz Carlos foi para ser ancião da Central de Belo Horizonte, ainda estávamos lá. Eram dois anciãos. E ele e mais um que faleceu. Me lembro que a Irmandade saía de lugares distantes para ir ver a pregação dele. Era muito comentário. E aquilo também não me entrava na minha cabeça. Trabalhei demais, muito mesmo. Então eu e meu esposo fomos alvos de inveja e ciúmes lá dentro, porque a Irmandade e muitos irmãos de ministério diziam gostar de nós. E também existiam os que já não gostavam de ver a gente trabalhar. Chegaram a dizer que tínhamos discípulos lá dentro. Muitas vezes ali é um querendo comer o outro. É horrível, mas eu presenciei tanta coisa ruim ali que comecei a adoecer. E adoecendo de Cinderela, eu virei a gata borralheira. E eu agradeço a Deus por isso, porque apesar de gostar de sempre ajudar, querendo ou não, eu me sentia grande. A congregação trabalha isso no ministério. Eu olhava para um lado e para o outro e aquela glória estava se acabando. A glória que eu pensava que eu tinha, aquela coisa que, né, de ser grande, aquilo ali estava acabando. Aquela irmã que os irmãos gritavam pelo nome já não existia mais. Os irmãos pediam aquela irmã de volta, mas ela estava morrendo. Deus estava começando a traçar outros caminhos na vida dela. Eu chorava muito, não queria ver mais ninguém.
Parecia que todo mundo ia me fazer mal. Muita dor de cabeça, a minha memória ficou ruim, pensava que iria morrer. E alguns, vendo que meu esposo teria que sair comigo para outro lugar, ao invés de ajudar a gente, começaram a brigar pelo cargo do meu esposo, porque eles são assim. Eu não queria ficar mais ali. Fomos para o interior de Minas. Nesse interior, os irmãos dali não trataram a gente bem, mesmo com carta. Havia muito fingimento. Acho que por a gente ter renunciado ao ministério, estávamos como se fôssemos pecadores no palavreado deles. Nisso, minha filha, que estava comigo, porque a outra tinha casado, também não estava bem. De lá viemos para o Mato Grosso, onde tivemos mais sofrimento. Pedimos a carta para os irmãos do interior, onde estávamos. Disseram que iriam mandar e não mandaram. Eu liguei para BH e falei com o diácono: irmão, manda uma carta para mim. E ele mandou pelo correio uma carta que demorou uns 4 meses para chegar. Demorou muito. Eu não sei o que eles arrumaram e a carta estava sem data. Não sei quando ela foi mandada. Já estávamos muito cansados e eu continuava enferma. E um dia, o encarregado de música me falou coisas absurdas. E uma hora ele disse: nem carta vocês têm? Eu perdi minhas forças, estava no telefone, passei o telefone para o meu genro e disse: eu não quero mais ir nesse lugar. E acabou. Fora que na pandemia, muita coisa que eles falavam caíram por terra. Mentiram e continuam mentindo. Teve reunião para a gente ir, né? Depois que eu parei de congregar, meu esposo foi com meu genro, eu não fui mais. Meu esposo ainda congregou alguns dias, mas quando ele viu o cooperador humilhando as pessoas que diziam eles pecadores de morte, ele também saiu. Graças a Deus. Eu não considero um lugar que mata tanta alma ser chamada de igreja. Eu vi muitas almas morrendo ali e eles passando por cima. Não sinto falta nenhuma. Eu nunca concordei com tanta matança. Eu, sendo do ministério, era como se concordasse com tudo aquilo. Hoje estou com 49 anos, me encontro cuidando da minha saúde e agora eu vou ter que passar por uma cirurgia. Estou com a mente cansada. Fiquei sem uma profissão e a ajuda desse lugar aí, eu não tive mesmo. 17 anos ali dentro, trabalhando para eles e eu saí assim, igual um Zé Ninguém, mas crendo em Cristo como meu Salvador. Há quase 3 anos que saí, graças a Deus. Saio eu, meu esposo, minhas 2 filhas e meu genro. Aí que fui para a internet, aprender porque a minha obediência a eles era tanta que eu não tinha televisão e ouvir críticas, então, jamais. Ouvi de início Hernandes Dias Lopes, descobri que o quão pecadora eu era. Chorei nessa hora em que eu descobri a podridão que está em mim. Tentei ouvir outros que saíram da congregação, mas um deles disse que a conversa dele não era com desigrejado. E eu estava tentando levantar ainda, entristeci e parei de ouvir o canal dele. Mas no seu canal foi onde me encontrei, aprendi muito e você tem um respeito grande pelo seu público. É o que está terminando de me libertar. Minha cabeça ainda é bem ruim, mas estou lutando para melhorar. Creio que vou ficar bem. Deus abençoe você e seu canal. A minha carteirinha mais nova e o meu cartão de banco eu devolvi para eles. Eu tinha mais algumas companheiras, mas como elas eram muito idosas, elas deixaram tudo para eu fazer na minha mão e fazer a visita comigo uma vez na semana, porque elas não tinham muita força de estar caminhando junto comigo.